que eu queria fazer a vocês, e eu queria fazer, na verdade, um pedido, né? Eu percebo que todos os que acorreram a essa audiência pública aqui convocada pelo nosso querido deputado Feliciano têm essa sensibilidade para a questão do animal, dos animais. Conseguem fazer esse link que o capitão Sobes nos demonstrou intuitivamente. Sabem que não pode ser certo a pessoa matar a pauladas um cachorrinho e isso não ser crime, ou isso ser sem maior significação. Quer dizer, eu acho que nós estamos aqui num ambiente onde essa sensibilidade existe. Mas essa sensibilidade precisa ser disseminada na sociedade, né? Então, é aquele problema de pregar para os convertidos, deputado. Nós já somos convertidos, então nós temos uma crença comum, mas temos um Brasil afora muito grande. E temos uma realidade posta que é a seguinte: o Senado está discutindo esses crimes ambientais. O Senado está discutindo todos os crimes. Então, se realmente existe uma voz da sociedade no sentido de que essas mudanças que nós preconizamos são adequadas, essa voz precisa chegar ao Senado. E depois essa voz precisará chegar à Câmara. Um dia, oxalá, essa voz precisará chegar a quem ocupar a presidência da República. Porque o Congresso Nacional tem legitimidade democrática para aprovar o projeto, rejeitar o projeto, modificar o projeto. E são pessoas eleitas para isso. Eles têm toda a legitimidade, como o deputado Feliciano tem toda a legitimidade. E, portanto, se a voz dos eleitores, se a voz dos cidadãos puder chegar a esses membros do Congresso Nacional, isso vai contrabalançar vozes que atuam no sentido contrário, né? Então, essas vozes dessa doutrina penalística tão conservadora que nós temos no Brasil, tão conservadora, né? Vozes de pessoas que têm interesse, até econômico, em não modificar, quer dizer, precisamos dizer isso, há interesses econômicos no tráfico de animais, há interesses econômicos nas rinhas, há interesses econômicos em realização de pesquisas sem qualquer cuidado. Enfim, há um universo de interesses econômicos de toda a natureza, né? E, portanto, se a voz dos que têm sensibilidade não for ouvida, a voz dos que não têm será. O animal, que já teve uma legislação em 1934, que até foi invocada por Sobral Pinto em defesa de Luiz Carlos Prestes, dizendo que o Prestes estava se atingindo a sua integridade física e moral, de maneira que não era permitido sequer aos animais, conforme um decreto de 1934. E depois tivemos um código ambiental e agora uma lei ambiental, mas tinha que se dar dignidade à matéria ambiental. E aí a comissão, felizmente, aprovou. Primeiro, trazer, e isso é importante que se diga, né, Luiz? A comissão aprovou como premissa que a matéria ambiental não podia ficar em legislação extravagante. A matéria penal tinha a fauna e a flora deviam ter dignidade penal dentro do código para dar maior valor. Superada essa premissa, saber o que elencar no Código Penal. E aí nós conseguimos sim, quer dizer, o projeto, a relatoria, o encaminhamento do relator geral, Luiz Carlos, nós conseguimos aprovar. Aqui até o capitão chamou a atenção, mantivemos os maus tratos, mas temos autonomia e as rinhas que elas precisam ser bem enfrentadas, com dignidade penal. Como foi a questão da farra do boi, usamos também como exemplo, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 1997. Nós criamos novos tipos penais, a comissão aprovou, o transporte criminoso de animais, o abandono de animais, e ampliamos as punições para outros crimes, particularmente para os maus tratos, para que não seja pequeno potencial ofensivo. E para encerrar nossa participação nessa contribuição e parabenizando esse desenvolvimento da consciência ambiental, por que as penas na questão ambiental, notadamente na proteção aos animais,
para alguns, ou para muitos, elas ficaram exageradas, exasperadas, porque se está comparando com a vida humana. Só que o equívoco da comissão foi a punição para a vida humana e não para o que se colocou aqui. E o que se fez? E aí, logo depois, julgamos ou decidimos a questão ambiental. E eu quero dizer, realmente, eu não sei se as penas estão exageradas, talvez estejam até aquém, embora respeitando algumas críticas. O problema está na omissão em relação à vida humana, em relação ao crime contra a pessoa, mas contra o animal talvez seja até insuficiente. Mas eu acho que a comissão, naquele momento, entendeu a ideologia que se queria criar, não que o Código Penal e o direito penal seja a solução para tudo, mas dizer que ele não cria uma cultura social, ele não inibe comportamentos, ele não muda esse quadro que foi colocado estatisticamente na pesquisa do capitão, não. E a comissão, então, aprovou, e eu diria, até com uma certa facilidade. O deputado estava lá, a promotora, a doutora Vânia, estava lá. Eu mesmo, como relator, fiquei impressionado como todas as propostas foram aprovadas praticamente por unanimidade. E acho que isso já é um sinal de que o caminho começa a ser trilhado. É o que eu podia informar aos senhores. Gostaria de dizer só uma questão com relação ao que foi dito aqui, sobre as vozes chegarem ao Senado. Nós mandamos 200 e quantas mil assinaturas? 240 mil assinaturas no Alô Senado, e estão lá apensadas ao projeto no Senado, todas essas assinaturas. E é claro que, se vierem mais 240, 600, 1 milhão, é disso que o Senado vai precisar. Brincando, eu gostaria de dizer o seguinte: nós vamos precisar sair com uma Wilza Carla do Senado para a gente tirar uma Gisele Bündchen da Câmara. Então, o trabalho de vocês, que são assim, especialistas nisso, é muito árduo. Tem muito trabalho ainda pela frente, mas muito já foi feito. E a primeira vitória, vocês conseguiram. Vocês conseguiram, não é? Que foi trazer da comissão um projeto de lei dessa magnitude, não é? O avanço que essa comissão conseguiu com esse projeto de lei é uma coisa espetacular. E é claro que o trabalho de vocês ajudou muito, não é, na obtenção desse sucesso, não é? Pois bem, aí fala assim, e todo mundo fala, não, mas o direito penal tem que educar. A 9.605 veio com essa mens legis, com essa ideia, vamos colocar penas menores para as pessoas conhecerem, é um direito novo para as pessoas se educarem, e enfim. Só que nós estamos há 15 anos educando. Eu pergunto, será que depois de 15 anos educando, o que restou? É pessoa deseducada ou é pessoa bandida? Na minha opinião, é pessoa bandida. Então, vamos tratar bandido como bandido, não é? E não como criança que acabou de sair da escola.